Olá, meu nome é Jones Vieira. O meu é Adriano Borges Rodrigues e somos alunos do curso de Agronomia, e nesse seminário de Microbiologia do Solo vamos falar sobre o artigo Potencial de Micro-organismos Rizosféricos e Endofíticos de milho em solubilizar o fosfato de ferro e produzir siderófilos, na disciplina de Microbiologia do Solo, ministrada pela professora Daniela Sabino. O objetivo do seminário é de mostrar novas perspectivas que contribuem para resolver várias problemáticas das áreas agrícolas no Brasil. Novas ideias, novas técnicas e para aprimorar a produção ainda no campo, com estudos voltados para a área da microbiologia do solo. O artigo foi publicado no Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento em Embrapa Milho e Sorgo, Sete Lagoas, Minas Gerais, e em outubro de 2018. Uma autora, Fernanda de Castro Batista e Etial. O objetivo do artigo, ele tem como objetivo mostrar a avaliação do potencial biotecnológico de rizosfera, rizobactérias endofíticas na solubilização de fosfato de ferro e quantificar a produção de sidófilos, que seria o quê? Com o intuito de entender os mecanismos envolvidos na biodissolubilização desse fosfato e obter isolados eficientes para utilização como inoculantes na agricultura. Tá. Agora temos o produção, que seria onde o artigo demonstra que os solos têm predominância de acidez, onde por sua vez resulta com baixa disponibilidade do fósforo para as plantas e reduz a produtividade das culturas. O fósforo é um macronutriente menos exigido pelas plantas, mas, porém, ele é limitante na produção. Assim, o fósforo ele é um elemento subordinado, pois ele tem inúmeros processos biogeoquímicos que alteram sua disponibilidade, mas também os micro-organismos já presentes no solo ou que habitam o interior das plantas são capazes de solubilizar formas não disponíveis de P, como os fosfatos de ferro. Temos também as bactérias solubilizadoras, que seriam o quê? Seriam as bactérias que contribuem ativamente no ciclo de fósforo, tendo assim um aumento de biodisponibilidade deste elemento na absorção pelas plantas. Por vezes, os micro-organismos utilizam o mecanismo para converter formas solúveis de fosfato por meio de quê? De acidificação, quelação e a reação de troca. Mas o principal mecanismo é a liberação de metabólitos, que seria o quê? Os ácidos orgânicos, que atuam diretamente nos micro-organismos, dissolvendo metais fosfatados e criando soluções de fosfatos. Outro mecanismo provável de solubilização de P na produção de sidófilos seria a produção de siderófilos, que seria o quê? Compostos do metabolismo secundário produzido por algumas espécies de micro-organismos, que atuam na captação de ferro pelos organismos como bactérias, onde as moléculas orgânicas formam ligações estáveis com ferro e formam, tendo como principal função complexar metais, em especial o ferro em estado insolúvel. Materiais e métodos. Seria o quê? Materiais métodos, foram utilizados 30 micro-organismos rizosféricos endófitos de milho, mantidos em coleções de micro-organismos multifuncionais e fitopatogênicos na Embrapa Milho e Sorgo. Foram previamente avaliados
solubilizado em fosfato de cálcio e identificado geneticamente, onde os micro-organismos foram reativados em meio da cultura BDA, que seria uma cultura com finalidade de contagem de fungos e leveduras, numa temperatura de 28 graus. Assim, temos a eficiência de rizobactérias e micro-organismos endófitos solubilizadoras de fosfato de ferro em meio líquido, onde as culturas eram reativadas em meio TSB, onde seria reativado em meio TSB por 4 dias, a 28 graus Celsius, sob agitação constante de 96 RPM. Esse período teve uma turbidez, onde a cultura foi ajustada para uma unidade de densidade ótica de 540 nanômetros. O que seria, tipo, em meio TSB? O meio TSB ele é um meio nutritivo que sustenta o crescimento de uma larga variedade de micro-organismos, incluindo bactérias aeróbicas comuns, facultativas, anaeróbicas e fungos. Esse processo foram utilizados alicotas de 100 micrômetros por litro de cada suspensão de células padronizadas, que foram transferidos de um tubo Falcon de 50 mililitros, ml, para o de 20 ml, em meio de N-BRIP líquido, contendo fosfato de ferro com a única fonte de fosfato. Essas concentrações foram incubadas na agitação a 30 graus de temperatura por 9 dias. Assim, determinou-se, por meio dessa incubação, os teores de P liberados sobre nadante. Que seria o quê? A determinação do P solúvel foram também centrifugadas a 5.000 giros em 10 minutos, que teve o seu comprimento de onda de 725 nanômetros, que foi quantificado pelo espectrofotômetro e também utilizando o método colimètrico de Murphy e Rayleigh. E também temos a eficiência de rizobactérias e micro-organismos endófitos, produtores de sideróforos, que seria o quê? Os micro-organismos que foram reativados em BDA, que seria o quê? BDA é batata destrose agar, crescidos por 22 horas a 28 graus Celsius. Foram preparados em suspensões bacterianas com a densidade ótica igual a 0,5 a 540 nanômetros, em solução salina de 0,85. Os ensaios da quantificação de sideróforos foram realizados em microplacas de 96 poços. Também 20 microlitros de cada suspensão bacteriana foi inoculados com 3 repetições em 1 ml de meio de cultura de caldo nutriente brood. Essas placas foram incubadas por tempos diferentes, 24 horas, 48 horas, 72 horas a 28 graus Celsius, com a agitação de 200 RPM. Após cada intervalo de tempo, as placas foram centrifugadas durante 10 minutos a 6.000 RPM a 150 micrômetros litros. De sobrenadante de cada cultura foi coletado e transferido para outra microplaca, onde se acrescentaram 150 micrômetros litros do reagente CAS, onde esse reagente, após um período de 20 minutos, as microplacas foram analisadas utilizando o espectrofômetro e foram marcados com a 630 nanômetros. Essa quantidade de siderófilos produzida por cada cultura que foi estimada por meio de utilização de uma curva padrão de 0 a 30 nanômetros de
EDTA, que seria o quê? Um agente quelante utilizado para a formulação de produtos. E também foram, como controle, foram utilizados meios de cultura sem inóculo. E todas as vidraçarias também utilizadas nas análises de produção, sidófilos, foram tratados com ácido HCl6M para remoção do resíduo de ferro. E temos também análise estatística. Seria o quê? Que demonstra o delineamento inteiramente casualizado com 3 repetições por amostra, sendo submetidos à análise de variância utilizando-se o programa SysVar. Nisso, podemos notar que houve uma diferença significativa pelo teste F, que foi de 0,05. Comparados ao teste Scott, de 5% de probabilidade, e com a relação com o de Pearson, foram realizadas no Excel a 5% de probabilidade. Então, a média foi de 5% de probabilidade entre os testes utilizados. Então, está dentro do enquadro. Agora, resultados e discussões. Foram testadas 30 estirpes. Dentre essas 30 estirpes avaliadas, tiveram 3 que teve um melhor desenvolvimento, que foi a B1924, a B1917 e B1926. Elas apresentaram os valores de liberação total de fósforo solúvel aos 9 dias de cultivo. Aos 9 dias ela estava o valor bem alto, bom, as 3. E a diferença foi significativa ao nível de 5%, como o Denis acabou de falar, e variou de 182 a 232 miligramas de fósforo por litro, sendo o fosfato de ferro a única fonte de fósforo no meio de cultura. Também, o pH apresentou uma redução significativa, a 5% entre os micro-organismos testados. As estirpes B1924, aos 9 dias, ela chegou a 3,96. De 6,80 ela caiu. A estirpe B1917, aos 9 dias, o pH variou de 6,80 para 4,04. Já a B1926, aos 9 dias também, o pH de 6,80 foi para 4,13. Sendo assim, eles sugeriram que a produção e a liberação de ácidos foi como um mecanismo de solubilização, né, desse fosfato de ferro. E referente já aos siderófilos, a maioria apresentou produção significativamente superior ao controle, 77% desses micro-organismos, mas em comparação com trabalhos já foram realizados, não teve correlação entre a solubilização de fósforo e a produção de siderófilos, porque na solubilização de fósforo, as estirpes que teve melhor desenvolvimento, se mostraram melhores, foram a B1924, a B1917 e a B1926. Já na produção de siderófilos, as que apresentaram um melhor desempenho foram a B2081, a B1928, B2106 e a B2103. Teve variação na produção de 23,02 a 29,16 micromol. Aqui no gráfico mostra a variação. E outra, elas teve o desempenho delas foram com 72 horas. Essa estirpe mesmo, a B2081, com 24 horas, ela não diferiu do controle. Nem ela e nem essa. Todas elas com 24 horas teve uma produção de sideróxido muito baixa. Mas aí a partir de 72 horas foi muito, muito boa a
a produção siderófila. Aí, no trabalho de solubilização de fosfato de ferro, em meio de cultura realizado por Barroso, os resultados são compatíveis, que essa solubilização de fosfato inorgânico tem sido atribuída a inúmeros mecanismos, né? Muitas vezes interdependentes, como o crescimento de fungo, a produção de ácido e a diminuição do pH. Aí já no trabalho de Bosch, que ele foi em 2016, foi um trabalho foi realizado na Índia, as 3 estirpes de Bucodéria que solubilizaram fosfato de ferro também tiveram uma alta produção de siderófilos. Mas, nesse trabalho que nós estamos apresentando, não, eles não correlacionaram o mesmo desempenho. E ele teve um desempenho, produziu siderófilos, as estirpes que solubilizou o fosfato, mas não ao ponto de chegar perto das que teve a maior produção, que são a B 2081, a B 1928, 1928, a B 2106 e a B 2103. Aí concluímos que os micro-organismos testados, eles apresentaram as variações quanto à capacidade de solubilizar o fosfato de ferro e produzir siderófilos. As estirpes B1924, B1917 e B1926 apresentaram maior potencial solubilizador de fosfato de ferro. Já as estirpes B1928 e B2106 e B2103 foram as mais eficientes para a produção de siderófilos. E 82% dos isolados que solubilizaram fosfato de ferro produziram siderófilos. Não tiveram uma boa produção como essas, mas eles produziram sim, em pequena quantidade, mas produziram. Aí, a visão do grupo. O artigo, ela é uma ótima contribuição, né? Porque, para a disciplina, porque como nós, futuros agrônomos, nós teremos vários desafios para superar no campo. E é manter a produtividade que já vem na lavoura e melhorar ainda mais essa produtividade. Mas só que para isso tem muitas dificuldades. Uma delas é o elevado preço dos fertilizantes agrícolas. E outra é a demanda também. Estamos passando por uns grande escassez de fertilizantes e essa é uma das principais ferramentas para melhor suprir essa falta, é a questão dos micro-organismos dos solos, que é igual no caso do artigo está mostrando. E para uma boa produtividade, os vários fatores podem interferir. Um dos principais é a fertilidade do solo. Nossos solos são ricos em fosfato de ferro, porém esse fosfato de ferro ele não está na forma disponível para a planta. E esses micro-organismos eles podem solubilizar o fosfato de ferro, deixando o fósforo disponível para as plantas, sendo assim a necessidade sendo assim não tendo a necessidade de aplicação de P no solo. Isso vai diminuir os custos para a produção e sem contar que ele além dele poder solubilizar o fosfato de ferro, ele pode produzir os siderófilos. E ele está na forma... Ele vai estar na forma tipo... Pode fazer a questão dele... Como se diz? O inoculante para ser aplicado. Ou se não, biotecnologias que pode ser aplicada. Mas isso tudo tem que ser a partir de estudos para ver os
o melhor comportamento de cada um.